Boa noite, igreja. Peço desculpa aqui pelo acessório, é só porque o nervosismo atrapalha, então tendo a mão livre fica mais fácil. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele me concedeu essa noite de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Peço que essa palavra fale ao coração dos irmãos, como falou comigo enquanto eu a preparava. O tema desse mês é decisões. E as decisões, elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida. A todo momento, todos os dias, estamos decidindo. O tempo todo, decisões simples. O que a gente vai almoçar, que roupa a gente vai vestir, qual condução a gente vai pegar. A maioria dessas decisões, a gente sequer percebe que houve um momento de reflexão. Parece que foi uma decisão totalmente de puro impulso, totalmente espontânea, sem nenhuma reflexão. Só que a gente também é constantemente confrontado, ou pelo menos é colocado à nossa frente, decisões extremamente complexas. A gente precisa decidir a faculdade que a gente vai fazer, decidir com quem a gente vai casar, decidir se a gente troca de emprego, se a gente muda talvez de estado, de país, enfim, diversas decisões extremamente complexas que a gente também toma quase todos os dias. Só que existe um ponto crucial. Todas as decisões que tomamos, elas são pensadas e tomadas de acordo com aquilo que governa a nossa vida. Eu acabei de falar que tem decisões que parecem espontâneas, sem muita reflexão, mas não se engane, irmãos. Por mais que seja uma decisão que a gente toma rápido, ela é gerada por influências daquilo que está no centro dos nossos corações. E a realidade é essa. Nós sempre somos influenciados de acordo com a disposição e inclinação dos nossos corações. Somos movidos por aquilo que governa as nossas vidas. E é por isso que tem uma decisão, que é a decisão mais importante de todas, que é a decisão de seguir a Cristo. E por que essa decisão é importante? Porque essa decisão, ela restaura o centro da nossa vida. Ela recalibra o nosso centro de adoração. E o que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele é inerentemente adorador. Todo ser humano, ele é um adorador. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente traz em nós esse impulso natural de adoração. No entanto, em Gênesis 3, quando a gente vê a queda do homem, a criação divina, ela é deturpada. E aí a gente perde o alvo da nossa adoração, ou seja, por causa da queda, a gente não perde o nosso coração adorador. O que a gente faz é errar o alvo da nossa adoração. Ou seja, o impulso da adoração persiste em nós, mesmo agora, só que desviado do verdadeiro alvo. Perdemos de vista o objeto correto do centro da nossa adoração. E essa queda, a queda do homem, a entrada do pecado, que fez com que a gente desviasse a adoração de Deus, faz com que a gente cometa dois erros. O primeiro é a idolatria, ou seja, o centro da nossa vida passa a ser coisas externas a nós, só que não é Deus. Então a gente coloca como centro da nossa adoração o trabalho, o prazer, um familiar, diversas coisas, menos Deus. E a gente também comete a egolatria, que é quando nós colocamos o próprio eu no centro de tudo, ou seja, eu sou o centro da minha vida. A gente se torna o ponto focal das nossas vidas e a gente fica orbitando, a gente fica ao redor de coisas passageiras, de coisas efêmeras, ao invés de nós estarmos orbitando, ao invés do centro da nossa vida, ser o Deus eterno e verdadeiro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, que diz assim: porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E me permite, irmãos, dar alguns exemplos práticos
do que eu estou falando. Por exemplo, se eu centralizar a minha vida no prazer, eu estarei perpetuamente, constantemente, incessantemente buscando satisfação imediata. E isso vai resultar uma dependência prejudicial de vícios para eu alcançar esse fim de satisfação. Isso vai fazer com que eu, provavelmente, desenvolva meios de fuga de qualquer situação um pouco mais complicada, para que eu tenha sempre essa questão do prazer aceso em minha vida. Se eu, por exemplo, colocar um cônjuge no centro da minha vida, eu com certeza ficarei emocionalmente dependente, alimentando uma tendência de ciúme e controle. E o que eu vou fazer? Eu vou comprometer a liberdade mútua e confiança em Deus como a fonte última de amor e segurança. Se eu fizer do meu trabalho o centro da minha vida, eu posso me tornar um viciado em trabalho, prejudicando o relacionamento com a minha família. E deixo de confiar em Deus como aquele que realmente vai me suprir. Se eu faço do dinheiro o centro da minha vida, eu vou ficar constantemente dependente do dinheiro, o que provavelmente vai me levar muitas vezes a adotar até medidas antiéticas para que eu nunca perca a presença do dinheiro, o que vai me gerar provavelmente uma mentalidade gananciosa e desonesta, que vai comprometer meus valores, a minha integridade, ao invés de confiar em Deus. Isso são alguns exemplos só do que acontece se eu coloco no centro da minha vida qualquer coisa que não seja Deus. Só que quando a gente toma a decisão verdadeira de seguir a Cristo, um detalhe importante dessa decisão é que o nosso coração ele é recalibrado para a adoração certa. Porque agora o centro da minha vida é o Deus triuno, é Cristo. Isso passa a ser o centro da minha vida. Eu fico submisso, eu me submeto completamente a Cristo. E agora Ele é o centro da minha vida. Ele governa a minha vida. E todas as decisões que eu tomar, tudo aquilo que eu fizer, tudo o que eu sou integralmente vai ser a partir de Cristo. Então isso vai recalibrar o meu coração, isso vai recalibrar a minha adoração. Não sei se eu fui claro para os irmãos. Quando a gente decide verdadeiramente seguir a Cristo, nós passamos a adorar o alvo correto. Aquilo que a queda desviou é restaurado e o Espírito Santo nos auxilia a colocar Cristo no centro da nossa adoração. Então, se essa decisão ela é extremamente importante, é dela que a gente vai falar agora. E eu gostaria de convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 32. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler do verso 28 ao verso 32. Eu vou ler na minha versão, mas os irmãos, se quiserem, podem acompanhar aqui, que está na mesma versão que a minha. Diz assim: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Nessas duas parábolas, irmãos, o que Jesus está pedindo para a gente fazer é algo muito claro. Ele está falando que a gente precisa calcular os custos de segui-lo. Aí a gente pensa, será que Jesus queria desencorajar a gente de alguma forma, já que ele está instigando as pessoas a pensar nos custos de segui-lo? De forma alguma. O motivo que Jesus diz que a gente precisa calcular os custos para segui-lo é porque Jesus ele não quer que a gente tome uma decisão precipitada. Porque Jesus sabe que no momento que a gente decidir segui-lo, essa decisão ela precisa vir acompanhada de compromisso. Pois uma decisão de seguir a Cristo que é desgarrada de compromisso, no final das contas, não é decisão alguma. Seguir a Cristo exige mudança de vida e exige comprometimento.
Por exemplo, os católicos, eles têm um conceito que eles usam para quando a pessoa se professa da religião católica, mas essa pessoa não segue a fé. Essa pessoa é um católico não praticante. Vamos supor que a gente pegasse esse mesmo conceito e tentasse empregar na fé evangélica. Se a gente faz isso, sabe qual é o nome mais apropriado que a gente poderia dar a uma pessoa dessa? Filho da ira. Porque na Bíblia não existe meio cristão. Não existe uma pessoa que diz que vai seguir a Cristo sem tomar para si aquilo que Cristo falou que a gente devia fazer. E aqui eu não estou me referindo, é claro, a alguns irmãos que passam por um momento de frieza espiritual, que precisa da comunhão da igreja para encorajar e para auxiliar. Eu estou falando daqueles que decidem, que falam que seguem a Cristo, mas que não têm um compromisso real e uma mudança de vida quando decidem seguir a Cristo. Não tem como seguir Cristo pela metade. Não tem como seguir Cristo de uma forma seletiva. A gente pega o Evangelho e peneira. Aquilo que eu concordo, aquilo que é bom para mim, eu mantenho. Aquilo que não é bom para mim, eu descarto. Isso não é seguir a Cristo. Eu tenho uma mania que sempre que passa, ou no YouTube, em algum lugar, alguma pessoa famosa falando sobre Deus, eu sempre gosto de assistir. Eu acho interessante ver qual é a perspectiva que aquela pessoa tem sobre Deus. E eu lembro que há um tempo atrás eu vi o Whindersson Nunes falando sobre Deus. E basicamente o que ele falou é que ele tinha sido criado na igreja, só que quando ele ficou mais velho, que ele viu algumas coisas da Bíblia, como, por exemplo, a condenação em relação à homossexualidade, ao sexo fora do casamento, algumas coisas que ele não concordava, ele preferiu não seguir. Ele crê em Deus, mas ele falou que prefere não seguir porque tem algumas coisas que ele discorda, e se ele não discorda, ele prefere não seguir. Isso é basicamente renunciar a Deus, irmãos. Porque se eu só fico com Deus com aquilo que eu concordo, eu não estou seguindo a Deus, eu estou seguindo ao meu coração. Eu estou seguindo a minha vontade, eu estou concordando comigo. Porque quando a gente de fato segue a Cristo, a palavra confronta o nosso coração. E a renúncia. É esse custo que Jesus está falando, é o custo da renúncia. Então, se eu decido seguir a Cristo nos meus termos, eu não estou seguindo a Cristo, eu estou seguindo a mim. Se a gente quer seguir a Cristo, a gente precisa seguir a Cristo nos termos do Cristo. E quando a gente olha para a Bíblia, eu falei que não existe meio cristão, é porque na Bíblia existem, a gente sempre vê oposição. Na Bíblia o que existe é salvo e perdido, joio e trigo, luz e trevas, justos e ímpios, sábio e tolo, bem-aventurado e escarnecedor. Então é por esse motivo que Jesus fala que devemos calcular, porque essa decisão, ela precisa ser uma decisão verdadeiramente compromissada. Uma decisão onde a gente se submete ao senhorio de Cristo. E na Bíblia não tem uma melhor expressão para pessoas que seguiam a Cristo sem compromisso do que a multidão. A gente leu agora do verso 28 ao verso 32, mas o início dessa paráfrase, o início dessa mensagem diz assim, que é o verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Jesus está falando aqui justamente com essa multidão, que é uma multidão que segue Jesus, ou por curiosidade, ou por milagres, ou por alguma benesse que ele consegue dar seguindo Jesus, mas sem um compromisso real. E é para eles que Jesus se vira e fala essas parábolas que a gente acabou de ler. E justamente para deixar claro como Jesus realmente ele estava falando sobre calcular os custos, que eu quero dar uma olhada específica em cada uma dessas parábolas com os irmãos. A primeira parábola, que vai do verso 28 ao verso 30, é a parábola do tolo construtor. E aqui Jesus fala de um homem que foi tolo por decidir construir uma torre sem antes ver se ele teria condições de terminar a torre. Ou seja, a torre inacabada seria um monumento da falta de cálculo e da tolice desse homem, porque não pensou antes de construir. E o que Jesus quer dizer com essa parábola? Que a decisão de segui-lo, ela não é algo simples. Não é como se eu estivesse, por exemplo, trocando de time. Eu sou de um time, agora eu passo para outro time de futebol. Ou então eu faço parte de um grupo e quero fazer parte de outro grupo. Seguir a Cristo não é isso. Seguir a Cristo é sujeitar-se completamente ao senhorio de Cristo, à sua palavra, ao seu ensino. É seguir a Cristo e submeter-se a Ele. E não mais viver de acordo com o nosso jeito, com as nossas vontades, mas viver de acordo com a vontade de Cristo.
Cristo deve ser o centro do nosso universo. Então, segui-lo, sem pensar nos custos, sem pensar na nossa renúncia, e no final simplesmente viver da forma que a gente vivia, é um monumento da nossa tolice. Porque a gente diz que vai seguir a Cristo, mas no final das contas a gente está seguindo a nós mesmos e as nossas vontades. Na parábola seguinte, que é a parábola do rei prudente, Jesus ele já vai para outro aspecto. Ele vai elogiar o rei sábio, porque o rei vai analisar o outro exército, e o exército sendo maior, ou seja, encarando a derrota seria iminente, esse sábio ele vai analisar e ele vai tentar fazer um contrato de paz. A sabedoria desse rei é justamente em refletir sobre o que é mais importante, porque, veja, em todos os casos o rei perderia alguma coisa. Ou o rei perderia a guerra, se ele fosse encarar esse outro rei, ou ele perderia o domínio, se ele submetesse ao rei. E aqui ele escolhe submeter-se a outro rei. E assim é seguir Jesus. O que é melhor a gente perder? A vida, sendo condenado à vida eterna, ou a gente perder o domínio das coisas? Ou a gente perder o controle da nossa vida? A decisão de seguir a Cristo exige de nós rendição. Como eu disse, é nos submetermos, é desistirmos do nosso poder para sermos completamente submissos a Cristo. A decisão de seguir a Cristo ela deve ser uma decisão sincera, onde dia após dia a gente vai diminuir o nosso eu, a gente vai diminuir a nossa vontade, a gente vai diminuir aquilo que a gente quer, as nossas vontades egoístas, os nossos desejos, e que Cristo cresça nos nossos corações, aonde dia após dia a gente passe a viver cada vez mais integralmente para Cristo. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa decisão, irmãos, é uma decisão séria e é uma decisão que deve ser tomada pensando. Mas, como eu disse, de forma alguma a intenção de Jesus, ou a minha falando isso, é desencorajar qualquer pessoa a seguir Jesus. Porque o que a gente vai entender, e qualquer pessoa aqui que já tenha realmente aceitado a Cristo, eu acho que vai entender o que eu estou falando. No final, a gente percebe que toda a renúncia que a gente faz por Cristo é, no final, escolher algo muito mais valioso. Pensem no apóstolo Paulo, irmãos. A vida que o apóstolo Paulo tinha, antes de Cristo, era uma vida errada, mas era o centro da vida de Paulo. Paulo, ele era quase uma fera em caçar cristãos. Zeloso com a lei, para Paulo ele estava fazendo tudo o que era correto. Ele tinha gosto de seguir os cristãos, de prender os cristãos. Paulo matava cristãos. Tem um versículo que diz que Paulo exterminava. Então perceba que Paulo ele tinha uma motivação de vida. A gente discorda, óbvio, mas ele tinha uma motivação de vida muito forte na vida dele. Porém, quando ele encontra Jesus, ele larga tudo aquilo que ele havia vivido e ele vai dizer que ele considera tudo isso como refúgio. E eu não vou nem usar a palavra que realmente significa refúgio, porque é uma palavra de baixo calão, né? Uma palavra muito, vamos dizer assim, feia para usar, mas é o nível que o apóstolo está falando de toda a vida que ele tinha antes de Cristo. Não era nada diante da sublimidade de Cristo Jesus. O mundo ele vai tentar falar sobre essa decisão, que fazê-la é deixar para trás qualquer forma de prazer. É a gente, quando decide seguir a Cristo, é a gente viver uma vida sem ter prazer no dia a dia. Tem um vídeo que eu vi esse dia no Instagram, que é um senhor falando justamente isso, que ou coisa difícil na vida é ser cristão, porque cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então a impressão que dá é que entrar para a igreja é a gente viver uma vida infeliz, é uma vida sem nenhum prazer. Só que não é isso, não. Ser cristão e decidir seguir a Cristo é escolher o único prazer que é de fato prazer, que é de fato algo que vai preencher os nossos corações. Todos os prazeres que o mundo oferece para a gente não preenchem o nosso coração. Qualquer pessoa aqui que já tentou se satisfazer em qualquer coisa que o mundo ofereça, sabe que acorda no outro dia com a boca amarga e arrependido, porque aquilo não satisfaz o nosso coração. Há um vazio, um buraco no nosso coração, um vazio infinito, que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, quando alguém, irmãos,
falar para você, principalmente para você que não tomou essa decisão, que aceitar a Cristo é abandonar o prazer da vida, isso é falso. Seguir a Cristo é abandonar os prazeres efêmeros e que fazem mal a gente. Porque seguir a Cristo é realmente ter prazer e se deleitar no Senhor, ter prazer naquilo que é eterno. Isso é seguir a Cristo. Pois bem, irmãos, se a gente toma a decisão, a gente tomou a decisão e a gente seguiu a Cristo, decidiu seguir a Cristo, decidiu tomar essa decisão de forma real e sincera. O nosso coração foi recalibrado, Deus é o centro da nossa adoração. A nossa vida é cristocêntrica. Como é que eu vou viver meu dia a dia para tomar as decisões de acordo com aquilo que Deus quer? A única forma de fazer isso é se eu compreender a vontade de Deus. E esse é o segundo ponto que eu queria falar com os irmãos. Quando a gente fala da vontade de Deus, há diversos aspectos sobre a vontade de Deus. Mas eu creio que um aspecto é essencial para a gente poder viver uma vida com Cristo sendo o centro dela, que é compreender a vontade revelada de Deus e a vontade oculta de Deus. Em resumo, vontade revelada é tudo aquilo que Deus escolheu revelar aos seres humanos. É aquilo que Deus quer de nós, ou seja, suas leis, os seus preceitos, os seus princípios, e aquilo que Deus quer para nós, que são as suas promessas. Inclusive, quem tem ido nas casas que brilham, tem lá na sua casa ainda algumas promessas escritas lá de Deus para a sua vida. E essa promessa revelada de Deus, ela está integralmente na Bíblia. Essa é a vontade revelada de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. E a vontade oculta de Deus são os seus planos e os seus propósitos. Aquilo que Deus não escolheu revelar aos seres humanos. São os seus desígnios, os seus planos. Pois bem, como a gente pode observar essas duas vontades no nosso dia a dia? Primeiro eu queria falar com os irmãos sobre a vontade revelada. E sobre ela eu acho que tem dois pontos importantes que a gente precisa sempre se lembrar. A primeira é que aquilo que Deus revelou e que Ele quis que chegasse até nós está contido nas Escrituras. Na Bíblia que temos nas nossas mãos hoje, está contido toda a verdade que Deus quis revelar a nós, que Deus quis que chegasse até nós. O Salmo 32, verso 2, diz assim: isso é Deus falando, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Ou seja, Deus está falando que Ele nos ensinará um caminho que nós precisamos seguir. E que caminho é esse? Salmos 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No corpo das Escrituras, Deus concedeu à humanidade o caminho para segui-lo. Na palavra de Deus reside a revelação divina que é acessível a todos os filhos de Deus. Na fé cristã, a fé que a gente professa, não há uma noção de hierarquia, no sentido de que é como se a gente gradativamente fosse se tornando mais cristão e aí verdades fossem reveladas cada vez mais a gente. Como se tivesse uma gradação, sabe? Ao ponto que a gente alcança uma elite espiritual e aí a gente consegue entender toda a vontade de Deus. Não. Se você aceita hoje Jesus como seu único e suficiente Salvador e crê que essa é a verdade revelada, toda ela está disponível para que você aprenda de Deus e que você conheça de Deus. Toda a verdade, toda a vontade de Deus está revelada a você. Paulo, na sua carta aos Efésios, no verso 9 e 10, nos versículos 9 e 10, ele vai dizer assim: Ele nos revelou, isso capítulo 1, irmãos, Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Eu estou usando esse versículo aqui para falar da palavra mistério. Está no verso 9. Mistério na Bíblia não significa algo que está naquele momento oculto.
A palavra mistério na Bíblia significa algo que anteriormente estava oculto ou não estava toda revelada, mas que agora está revelada. Isso é o que significa mistério. Ou seja, não tem nada escondido. Hoje a Bíblia está integralmente exposta a nós. É óbvio que durante o Antigo Testamento e o Novo Testamento, progressivamente a palavra de Deus estava sendo revelada, mas hoje ela está completa. Não há mistério. Há a vontade de Deus revelada nas Escrituras. O segundo ponto é que a gente precisa lembrar que essa vontade de Deus, ela precisa ser o alvo do nosso conhecimento. Conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17, vai dizer: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando que a gente deve buscar ativamente a palavra de Deus, ele não está se referindo à vontade oculta de Deus, que a gente vai falar daqui a pouco. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a gente precisa pegar a palavra de Deus revelada a nós, que está integralmente revelada a nós, e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Aplicar ela nas decisões que a gente vai tomar. A irmã Glória falou exatamente o versículo que eu acho que expressa muito bem isso, que é Salmos 119, verso 11. Na oração, a irmã Glória falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A ideia é que a gente sature, a gente encha a nossa cabeça e o nosso coração com a palavra revelada de Deus. E aí, nos momentos de decisão, nos momentos difíceis que a gente vai passar, o Espírito Santo ele vai trazer no nosso coração aquilo que a gente leu, aquilo que a gente compreende das Escrituras. Deixa eu dar 2 exemplos bíblicos para os irmãos poderem ver essa forma de agir. No deserto, quando Jesus é tentado, aparece para Jesus ali 2 opções: obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Jesus, na sua obediência suprema ao Pai, ele obedece ao Pai. Mas qual é o uso que Jesus faz? O que Jesus usa para obedecer a Deus? Ele usa as Escrituras. Quando a gente olha o profeta Jonas, no capítulo 2, quando ele está dentro da boca do peixe, que ele ora, se os irmãos quiserem olhar, a oração dele são salmos. Ele ora de acordo com os salmos. Então, a ideia bíblica é que diante das decisões, diante das aflições, aquilo com que eu saturo e encho a minha cabeça, que é a palavra de Deus, aquilo vai brotar no meu coração naquele momento. Deus vai trazer aquela palavra ao meu coração, para que eu possa, então, decidir de acordo com a vontade dEle. E é por esse motivo, irmãos, que é muito perigoso quando algumas pessoas tratam a revelação de Deus de forma mercadológica e contrário à Bíblia. Quando as pessoas elas buscam igrejas por causa de revelações de supostos membros, revelações específicas, essas pessoas estão basicamente sendo consumidores espirituais, onde elas estão buscando simplesmente saber aquilo que Deus tem a oferecer para elas. Só que Deus não chamou consumidores, Deus chamou adoradores. A gente não se reúne no culto para saber qual bênção Deus tem para mim. A gente se reúne em culto para agradecer, porque segundo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Não é que a gente vai ser abençoado. Quando a gente crê em Cristo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a gente se reúne aqui em culto, em comunhão, para agradecer esse Deus maravilhoso, que não precisava ter feito nada para nos salvar, mas Ele decidiu fazer entregando o Filho dEle por cada alma aqui. Pregar o Filho dEle no madeiro, para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Eu lembro de uma vez que me fizeram uma sugestão. Por que a gente, para chamar mais pessoas, chamar mais jovens, por que a gente não fazia cultos mais específicos? Culto da revelação, culto da libertação. Isso gerou uma confusão na minha cabeça, por o seguinte motivo: qual é a diferença entre um culto de revelação, entre um culto de libertação e um culto normal, um culto como a gente está
tendo aqui hoje. Porque se a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, todo culto que a palavra é pregada é um culto de revelação. Porque eu não estou revelando algo de mim, eu estou expondo algo que já foi revelado para os filhos de Deus. Da mesma forma, João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. Se Cristo nos liberta, toda vez num culto que Cristo é pregado, há libertação. Então, qual é a diferença? Parece muito mais, quando a gente tenta dar esses nomes aos cultos, que a gente está tentando usar uma maneira humana para chamar as pessoas. Que a gente está querendo trazer pessoas para que elas ajam com benefício próprio, querendo só saber aquilo que Deus quer para ela. E aí a gente começa a transformar dessa forma como parecendo um mercado. A igreja passa a ser só algo que oferece benesses e as pessoas vêm à igreja porque querem consumir algo. E aí eu pergunto aos irmãos, isso parece com a vida de igreja real que a gente precisa ter? Com certeza não, porque Cristo nos chamou, como eu disse, para sermos adoradores. A gente se reúne para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, adorar ao Senhor, porque Ele nos salvou, porque já fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E é por isso que a gente está aqui hoje, para ouvir sobre Cristo, para ouvir sobre Deus, e assim como é todos os outros domingos. E é por isso que eu queria deixar um alerta para 2 tipos de conduta. A primeira é, irmãos, se alguém busca a igreja porque ouviu que lá tem revelações e quer ir lá para saber o que Deus tem para a vida dela de forma específica, essa conduta não se diferencia praticamente em nada do que uma pessoa que acorda pela manhã e vai olhar o que o horóscopo está dizendo. Não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. É como se a gente estivesse confiando na orientação espiritual vindo da pessoa e não da palavra de Deus, não da autoridade de Deus. Se você quer saber como conduzir a sua vida e o que Deus quer para a sua vida, leia a palavra. A segunda, que eu acho talvez ainda mais perigosa, é a pessoa que se coloca na posição dessa pessoa que faz as revelações. A gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas que trazem revelações específicas sobre outras pessoas. Porque eu posso estar enganado, mas essa atitude, essa conduta lembra muito os adivinhos que a Bíblia, vez por vez, condena. Irmãos, se a gente quer entender a vontade de Deus para a nossa vida, é só lembrar de uma música que o pastor Roberto Maia, às vezes ele canta aqui, que é: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse é o caminho para se relacionar com Deus e entender a vontade dele. Não é buscar pessoas com revelações específicas, é buscar pessoas que compartilham a palavra de Deus revelada. Esse é o nosso papel, porque a palavra é viva e eficaz, não sou eu, é a palavra que é viva e eficaz. Quando eu estou aqui, quando o pastor Roberto Maia, pastor Roberto Vasconcelos, Tiago, qualquer outra pessoa que prega aqui, a gente não está deixando a palavra de Deus mais eficaz. A gente está só, às vezes, esclarecendo e compartilhando. Porque a palavra ela já é viva e ela já é eficaz. E sobre a verdade oculta de Deus. A vontade oculta de Deus, irmãos, como eu falei, diz respeito aos desígnios de Deus, ao seu plano, e que, obviamente, não foi revelado a nós. E como é que a gente lida com essa vontade? Uma coisa eu já entendi, para a vontade revelada eu preciso ler as Escrituras. Mas como é que eu lido com a vontade de Deus que não foi revelada? A vontade de Deus que é oculta a mim. Confiando. Confiando que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Pouco antes do povo entrar na terra prometida, depois que Moisés ele tinha feito uma revisão da lei do Senhor, ele diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus e não nos cabe tentar descobrir. Tiago, no capítulo 4, verso 13 e 14, ele vai dizer: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Depois que o Tiago aqui ele diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, Tiago não complementa a passagem bíblica dizendo, procurai saber. Em nenhum momento ele faz isso. Porque aquilo que está encoberto pertence ao Senhor e não a nós. E o nosso papel diante disso é lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu queria compartilhar com os irmãos uma das minhas histórias favoritas, que eu acho que ilustra bem essa questão do plano de Deus, da vontade oculta de Deus. Tem uma trilogia de filmes que saiu de 2002 a 2004, que é O Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, é baseado numa trilogia de livros, escrita por um autor chamado J.R.R. Tolkien, que era um autor cristão. E apesar dele não ter intenção de criar uma fantasia gospel, assim, de trazer na fantasia todos os elementos do cristianismo, por ele ser cristão, esses elementos estavam presentes na história e estão presentes na história. E só para resumir um pouco a história, é uma fantasia, né? Só para resumir, para quem não lembra ou para quem nunca assistiu ou nunca leu o livro, a história basicamente se passa na Terra-média, onde existe um mal que está crescendo cada vez mais. Uma coisa sombria que está cada vez mais influenciando o mundo. Um mal que outrora já foi poderoso e foi destruído, e agora ele está aos poucos novamente crescendo. Só que para esse mal se tornar pleno, ele precisa de um acessório, que é chamado de um anel, que é um anel que tem vontade própria, que tem poder, e que se ele se reunir, se ele voltar ao seu Senhor, aí o mal dominará todas as coisas, toda a terra. Então, o único jeito de resolver isso é o anel sendo destruído. E esse anel precisa ser destruído numa montanha chamada Montanha da Perdição, que é onde ele foi criado. É um vulcão totalmente ativo, constantemente, e o anel precisa ser jogado lá. E o interessante é que esse anel que precisa ser destruído para acabar com o mal no mundo, não cai na mão de um grande guerreiro, não cai na mão de um grande mago da história, ele cai na mão da criatura mais insignificante dessa história, que era o Hobbit, que era um ser pequenininho, menor que um anão, que basicamente o que adorava fazer é viver numa toca e comer. E o anel vai parar na mão desse Hobbit, chamado Frodo. E aí, em determinado momento, logo no início do primeiro livro, ele está conversando com Gandalf, e ele pergunta assim, por que esse anel veio parar justamente na minha mão? E aí o Gandalf fala assim, existiam mais de uma força em ação. Uma das forças que ele está se referindo é o próprio anel. O anel ele tinha influência, ele tinha vontade própria. Ele, na mão de uma pessoa, ele poderia controlar as inclinações do coração dela para que ela fizesse o que ele queria. Ele poderia se alargar no dedo da pessoa para cair, para que outra pessoa buscasse. Só que o Gandalf ele vai falar, existiam mais de um poder em ação. E ele vai falar um trecho que eu acho muito legal, principalmente o final, que diz assim, isso é Gandalf falando para o Frodo que estava contestando por que tinha que parar na mão dele. Ele diz assim, por trás disso havia outra coisa em ação, além de qualquer artífice do anel. Não posso expressá-lo mais simplesmente, senão dizendo que Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e não por seu artífice. E nesse caso, também você está destinado a tê-lo. E aí vem a melhor parte, que é muito simples, mas é muito bom, que diz assim, e esse pode ser um pensamento encorajador. Irmãos, o que ele está dizendo? Apesar da vontade desse anel, que é uma vontade má, existia uma vontade superior que estava controlando todas as coisas. E isso, na teologia, tem um nome, e o nome é providência. Providência é a realidade de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla toda a história do universo. E como disse Jó, os seus planos não podem ser frustrados. E por que eu disse que esse final é o mais interessante? Porque quando a gente compreende que, apesar de toda a influência que tem no mundo, influência de doutrinação, influência de destruição da família, todas essas influências, que a gente às vezes fica até com temor, não importa. Há um poder muito maior em ação, que controla toda a história. E esse poder não pode ser frustrado. Esses planos não podem ser frustrados. Então isso é encorajador para que a gente descanse, para que a gente compreenda que, por pior que possa parecer o dia, Deus está no controle, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a mão,
Deus ainda está no controle de todas as coisas. E o mais legal é entender que a gente não só descansa por causa da providência, a gente também age por meio da providência. Porque quando a gente sabe que Deus está nos guiando, aí que a gente tem que ser mais ativo, porque Deus nos usa. Então que a gente, irmão, dia após dia, nos lembre que existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. E é por isso que eu queria atentar com os irmãos, só para uma coisa, já me encaminhando para o final. A gente precisa ter muito cuidado em tentar revelar aquilo que Deus não revelou. Algumas pessoas dizem algo que eu concordo, que é, onde a Bíblia se cala, que a gente também se cale. Uma vez, durante uma pregação, o pregador tocou no nome de uma pessoa que estava doente e a gente estava orando por essa pessoa. E na oração, o pregador falou que essa pessoa sairia do hospital e daria testemunho da cura dela pela glória de Deus. Alguns dias depois, a pessoa faleceu sem sequer ter saído da cama. Sabe qual é o risco disso? A gente não sabe a vontade de Deus. Eu não sei até quantos anos Deus quer que eu esteja acompanhando a Marina. Eu posso ver a Marina casando com 30, 40 anos, ou eu posso partir muito antes disso. Meu pai não me viu casando, não me viu tendo filho. Então a gente não sabe de todas essas coisas. A gente não pode achar que sabe. Eu sei que muitas vezes a gente é movido por um coração que a gente quer confortar a pessoa, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem uma frase que é muito comumente usada que é: Deus tem o melhor para você. E eu concordo com a frase, tá, irmãos? Deus tem o melhor para nós. E o melhor para nós é a salvação em Cristo Jesus. Deus tem isso para a gente. Só que a gente usa a frase muitas vezes num sentido material, que é: você perdeu o emprego? Não se preocupe, Deus tem um emprego melhor para você. Uma porta se fechou? Não se preocupe, Deus vai abrir uma janela para você. Só que a gente não sabe. Talvez Deus vai querer que a gente permaneça naquela dificuldade ou naquele sofrimento, porque Ele tem um propósito na nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor. Eu quero dar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento sobre isso. No Antigo Testamento, a gente vê que quando o povo estava no cativeiro, Jeremias, ele avisa da promessa de que o povo sairia do cativeiro em 70 anos. Só que se a gente pensar na variedade que tinha de idade, muita gente morreu no cativeiro sem ver essa promessa de Deus. Quer dizer que Deus não tinha o melhor para essas pessoas? É claro que tinha, porque a compreensão de o melhor de Deus vai além das circunstâncias temporais. O melhor de Deus está arraigado, está preso na soberania divina e na perspectiva eterna de Deus. Nem sempre a promessa de Deus vai ser para cumprimento imediato ou cumprimento terreno. Mas o que a gente sabe é que a promessa principal, que nunca vai ser descumprida, é que estaremos com Deus no final de tudo. Estaremos com o nosso Salvador no final de tudo. Quando o apóstolo Paulo está com o espinho na carne e ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor retire dele o espinho da carne, o melhor que o Senhor tinha para Paulo não foi a remoção do espinho, foi a graça superabundando sobre a vida dele. Então, o melhor de Deus para as nossas vidas não necessariamente vai ser um bem material ou uma cura. O melhor de Deus para nós é a gente saber que Cristo morreu por nós, que o Espírito Santo habita no nosso coração e que quando a gente morrer, quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele, onde não haverá mais dor, nem choro e nem lágrimas. E se a gente entende isso, irmãos, é muito mais fácil a gente lidar no dia a dia, porque a gente sabe que apesar do sofrimento, das dores, das perdas, Deus está no controle de todas as coisas e Ele ainda tem o melhor para nós. E concluindo, irmãos, eu queria fazer... Não, só um detalhe, perdão. Talvez a gente possa pensar assim: se existe a vontade oculta de Deus e eu não vejo o processo, por que Deus não revela para mim? Por que Deus não mostra o que vai acontecer comigo? Por que Deus não me fala o que vai acontecer comigo? Lembrem sempre de uma coisa, irmãos. Nós andamos por fé e não por vistas. A gente não anda pelo que a gente vê, a gente anda
por fé. E concluindo, irmãos, eu queria fazer uma espécie de apelo às dois tipos de pessoas, as que fizeram a decisão e as que ainda não fez a decisão, as que não fizeram a decisão e as que fizeram. Você que ainda não fez a decisão de seguir a Cristo, não demore a tomar essa decisão. Reflita de verdade sobre os custos da decisão, mas, como eu disse, essa reflexão ela não é para desencorajar, muito pelo contrário. A gente, quando reflete, percebe que, embora a renúncia de certos desejos, certos sonhos, possa parecer doloroso, na realidade, essa renúncia nos liberta de amarras de prazeres temporários, permitindo que a gente abrace a verdadeira alegria eterna. A gente deve calcular os custos para a gente saber aquilo que a gente está perdendo e saber aquilo que a gente está ganhando, de modo que, quando a gente olhar para o que a gente está ganhando, a gente vai olhar para a nossa vida antes disso e vai dizer: considero tudo como refúgio diante da sublimidade do meu Salvador, que é Cristo. E você que já decidiu seguir a Cristo, viva de acordo com a sua fé. O título dessa mensagem, inclusive, é esse: viver como quem crê. Se você já tomou a decisão, viva realmente a partir de Cristo. Ser cristão vem antes de qualquer outra coisa. Ser cristão vem antes da sua profissão, vem antes de você ser pai, mãe, vem antes de você ser filho. Porque se Cristo agora é o centro da sua vida, todo o resto vem a partir de Cristo. A sua identidade vem a partir de Cristo. Então, Cristo define todo o seu modo de viver. Então, se a gente pensar nisso, eu queria que os irmãos pensassem comigo, se não é estranho quando a gente se prepara muito, por exemplo, para a profissão. A gente tem uma profissão, a gente se dedica dia a dia na nossa profissão para ser o melhor que a gente pode, e a gente às vezes lê um versículo por dia e nem ora. Se ser cristão vem antes da minha profissão, se ser cristão é o que define como eu vou exercer minha profissão, como eu vou ser filho, como eu vou ser mãe, como eu vou agir na comunidade, como eu vou agir diante das pessoas, como eu vou resplandecer a luz de Cristo, como é que eu não me dedico a isso? Como é que eu não me dedico a um relacionamento com esse Cristo? Então, se você decidiu seguir a Cristo de coração, que Cristo seja a prioridade da sua vida, porque você não vai ser um bom marido sem Cristo, você não vai ser um bom filho sem Cristo, um bom profissional sem Cristo. Toda a sua vida pertence integralmente a Cristo, pois Ele pagou um alto preço pela sua vida. Então, viva de acordo com Cristo, que a sua identidade seja definida por Cristo e não mais pelas suas vontades. Eu queria, nesse momento, orar com os irmãos para encerrar a mensagem. Convido os irmãos a baixarem as suas cabeças, fecharem os seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai amado e querido, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Deus. Papai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te peço perdão pelas minhas imperfeições, Pai. Eu peço, Deus, que tudo aquilo que eu falei aqui, que provém do meu coração, que seja anulado, Pai. Que os irmãos esqueçam assim que passarem da porta. Mas que tudo aquilo que provém verdadeiramente da Tua palavra, que seja canal de bênção, Pai, na vida de cada um que ouviu, inclusive na minha, Deus. Que em nome de Jesus a gente possa viver como quem crê, Pai. Que a gente possa realmente vivendo, tendo Cristo como centro das nossas vidas, vivendo de acordo com a vontade dEle, Pai, resplandecendo da Sua luz. Que eu diminua todos os dias e que Cristo cresça. E que aqueles, ó Pai, que ainda não tomaram a decisão, que o Teu Espírito Santo alcance esses corações, Pai. Que eles percebam que não há caminho melhor a não ser aquele de segui-lo, de entregar a sua vida completamente, depender completamente e integralmente de Ti, Pai. Essa é a oração que eu Te faço, não sou merecedor de fazê-la, e é por isso que eu faço no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.